moradores da cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, foram acordados no dia 24 de fevereiro com um barulho de explosões e sirenes de alerta. O presidente russo, Vladimir Putin, havia acabado de autorizar uma invasão do país e afirmou que quem tentasse interferir receberia uma resposta imediata. Uma resposta que levaria a consequências nunca antes vistas. Durante a madrugada e a manhã do primeiro dia de conflito, a guerra estampou as manchetes de portais de notícia de todo o mundo. Quem não estava sabendo da tensão entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente recebeu informações pelas redes sociais. E o medo de que uma terceira guerra mundial começasse foi uma das questões da internet. Foi então que, quando a manhã estava chegando ao fim, surgiu a notícia de que as tropas russas invadiram uma região próxima de Chernobyl, o mesmo lugar que foi palco do pior desastre nuclear da história. Pouco tempo depois, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou uma declaração acusando a Rússia de ter interesse em controlar a antiga usina nuclear. O que os russos querem com Chernobyl? O que há de vantajoso por lá? E se for verdade? O medo de que a usina fosse capturada começou logo depois da invasão russa através de Belarus. Assim que as tropas de Putin chegaram até uma região próxima de Chernobyl, o presidente da Ucrânia declarou que as forças de sua nação estavam sacrificando as próprias vidas para impedir que o local fosse tomado. Enquanto isso, o Ministério de Relações Exteriores ucraniano reforçou o alerta dizendo que a guerra poderia fazer com que o mesmo cenário de Chernobyl, de 1986, acontecesse novamente. Agora, em 2022. Por conta da situação, Volodymyr foi direto ao pronunciar que os atos russos eram uma declaração de guerra contra toda a Europa. Mas o que o governo da Ucrânia quer dizer com isso de repetir a tragédia? Para quem não sabe, o desastre de Chernobyl não é considerado o pior acidente nuclear da história à toa. Depois que o reator de número 4 explodiu, aproximadamente 400 vezes mais radiação foi liberada do que no bombardeio de Hiroshima, na Segunda Guerra Mundial. Logo após o desastre, 30 pessoas perderam a vida, grande parte por ter ficado exposta à radiação. Embora os estudos realizados sobre os efeitos do acidente na saúde da população a longo prazo tenham sido inconclusivos, existem várias sugestões de que milhares de pessoas morreram vítimas de câncer. O desastre foi tão violento que até hoje a região é inabitável. Tanto é que uma zona de exclusão foi criada ao redor da antiga usina para restringir o acesso ao local, realizar monitoramentos e ainda reduzir a probabilidade de contaminação radiológica. Cerca de 335 mil pessoas que viviam em um raio de 30 quilômetros de Chernobyl tiveram que ser evacuadas. E, na época, vários países próximos registraram altos índices de radiação. Como o acidente gerou uma série de impactos econômicos que pioraram a crise da União Soviética, algo que já estava acontecendo desde os anos 70, é comum que o desastre seja visto como um dos principais responsáveis pelo fim da nação. Só que, mesmo com todo o problema que o acidente gerou, os outros 3 reatores continuaram funcionando e produzindo eletricidade. Em 1991, no mesmo ano do colapso soviético e da independência da Ucrânia, o reator número 2 acabou pegando fogo e teve sua operação cancelada. Depois disso, em 1996, graças à pressão de outros governos e organizações internacionais, o reator número 1 foi desativado. Já o último de todos, o reator de número 3, continuou funcionando até dezembro de 2000, quando teve seu funcionamento encerrado. Logo,
a usina finalmente deixou de produzir energia. Mesmo que Chernobyl não esteja mais operando, é importante lembrar que a Rússia invadiu um país que ainda tem 15 reatores atômicos trabalhando próximo da capacidade total. Reatores esses que, diga-se de passagem, não podem parar de receber água e eletricidade, o que não é totalmente garantido em momentos de guerra. A boa notícia é que até o final da tarde do dia 24 de fevereiro, a concessionária responsável pelos reatores, a Energoatom, comunicou que mesmo com o ataque russo, as operações continuavam estáveis. Entretanto, ainda que em um primeiro momento a situação pareça estar sob controle, transformar a Ucrânia em um campo de batalha não coloca apenas os reatores em risco de segurança, mas também toda a Europa. Embora turistas de várias partes do mundo visitem Chernobyl e gerem renda de turismo para o governo ucraniano, um conflito armado perto das instalações de armazenamento de lixo nuclear pode significar mais radiação liberada. A probabilidade de um ataque direto e premeditado na usina é bastante improvável. Entretanto, como existem riscos de acidentes com mísseis e artilharias, as autoridades continuam preocupadas que algum incidente libere radiação no ar, no solo e na água. Mesmo com as tentativas das tropas ucranianas para manter o controle de Chernobyl, os russos conseguiram tomar a região logo no início da tarde. Por mais que tenha sido um momento tenso, com a assessoria ucraniana chamando o ataque de completamente sem sentido, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou que não houve baixas e que nenhuma estrutura com a radiação residual do acidente foi danificada. Ao redor da área mais perigosa de Chernobyl, existe uma barreira que impede a liberação de radiação para a atmosfera. Trata-se de uma estrutura de 25 toneladas e 110 metros de altura, conhecida como sarcófago. Essa construção tem uma vida útil de aproximadamente 100 anos, e é graças a ela que os cientistas têm mais tempo para desenvolver novas estratégias com foco em dar fim ao que sobrou do reator. Apesar da informação de que não houve danos a nenhuma estrutura, a Ucrânia deixou o alerta de que é impossível dizer que Chernobyl está seguro. Há quem diga que um dos motivos por trás da invasão russa tenha sido justamente o fator nuclear do país, uma vez que esse tipo de material é extremamente importante para ser usado em um eventual plano bélico. Já outros apostam que a tomada de Chernobyl chega a ser um pouco simbólica, uma vez que a antiga usina é um grande ícone da União Soviética, e tomá-la seria uma espécie de reafirmação de poder. Existe ainda a possibilidade de que tenha sido apenas uma movimentação estratégica, pois a antiga usina fica na região norte da Ucrânia, e passar por ela seria a forma mais rápida da Rússia chegar até Kiev, a capital do país. Quando o dia 24 de fevereiro estava chegando ao fim, uma nova informação foi divulgada pelos portais de notícias, abrindo margem para novas perspectivas da tomada da antiga usina. De acordo com relatos confiáveis que a Casa Branca teria recebido, soldados russos fizeram funcionários civis de Chernobyl como reféns, um ato que colocaria em risco os esforços diários para manter as instalações em funcionamento. Algumas horas mais tarde, já no dia 25 de fevereiro, tanto o Ministério do Interior quanto a Agência Nuclear da Ucrânia registraram uma elevação nos níveis de radiação da antiga usina. Por mais que essa mudança não fosse crítica para a cidade de Kiev, surgiram rumores de que os russos estavam fazendo alguma coisa secreta na região. Teorias apontam que Putin estaria interessado em algum equipamento secreto escondido nas instalações de Chernobyl, algo que aumentaria consideravelmente o poderio bélico russo, que pode futuramente ser usado para ameaçar outros países. Será mesmo que o local desse grande desastre nuclear tem muito mais do que foi divulgado?
Para os especialistas, o motivo do aumento dos níveis de radiação é mais simples do que parece. Com a movimentação de vários equipamentos militares na região da antiga usina, a poeira radioativa foi levantada no ar, o que acabou sendo detectado pelos equipamentos que monitoram a radiação. Em qual possibilidade você acredita? Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, tanto as forças de Putin quanto os militares de um batalhão ucraniano, responsáveis pela proteção da usina, estão trabalhando em conjunto para garantir a segurança da instalação e impedir que organizações terroristas se aproveitem do atual cenário. Ao contrário do que a Casa Branca informou, o Ministério Russo garantiu que a equipe de manutenção de Chernobyl segue trabalhando e monitorando a radiação normalmente. Agora, vale lembrar que, até 1994, o governo ucraniano tinha posse de aproximadamente 1.900 bombas nucleares, fazendo do país o terceiro com maior arsenal nuclear do planeta. Foi então que, nesse mesmo ano, a Ucrânia assinou o Memorando de Budapeste, um acordo que garantia que, ao abrir mão das ogivas, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Rússia não atacariam suas fronteiras. Antes da invasão, o presidente ucraniano defendeu a validade do memorando para evitar o início do conflito. Mas Putin disse que a Ucrânia, que assinou o acordo, não existe mais e que o Estado atual no poder é uma espécie de fantoche do Ocidente. Agora, se juntarmos os pontos, torna-se interessante pensar que o governo ucraniano poderia muito bem estar escondendo algum tipo de armamento do passado. Mas não sou eu quem vai decidir se essa teoria faz sentido ou não. Esse trabalho eu deixo para você. Então, e se for verdade?